Glória a Deus que nos permite, nessa noite, mais uma vez, sermos apresentados sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O capítulo 8, que nós estamos estudando, da Confissão de Fé, dedica-se a falar sobre o Redentor, a falar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E hoje, nosso objetivo é concluir o capítulo 8. Nós já fizemos 2 encontros com o capítulo 8, agora nosso ponto é chegar até a sessão de número 8. Nós vamos da sessão número 5 até a sessão de número 8 da Confissão de Fé, no capítulo 8 da Confissão de Fé. Então, eu vou fazer da seguinte forma, para que, como são várias sessões, eu vou ler uma sessão, fazer exposição, ler e fazer exposição, e assim a gente não perde a temática que está sendo apresentada na confissão. Sessão de número 5, do capítulo 8, diz assim: O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Essa sessão de número 5 trata disso que acabamos, inclusive, de cantar da canção. Como é o nome dessa música que a gente cantou aqui? Essa última? Isaías 53, né, que refere-se ao texto de Isaías 53 e, claro, desenvolve um pouco a temática que é apresentada pelo profeta. Quando a gente vê o sacrifício de Jesus, o livro, a carta, a epístola aos Hebreus, é talvez a carta, é talvez o livro das Escrituras que mais trate sobre esse tema. Então, abra aqui, por favor, Hebreus capítulo 9. A partir do versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então vamos lembrar um pouco como era o sistema no Antigo Testamento, quando o povo de Israel se reunia diante do tabernáculo, se reunia diante do templo para ter esse momento de adoração. Esse momento de adoração que exatamente tinha a ver com a redenção do povo. O sacrifício, né, a ideia de sacrifício, é uma coisa que foi primeiramente estabelecida desde Gênesis 3,15. Vocês devem lembrar que quando Caim, ou melhor dizendo, quando Eva pecou, ela recebeu, juntamente com a serpente, uma promessa de que haveria descendente da mulher e descendente da serpente, em inimizade, isso seria, de alguma forma, destruída, essa relação de guerra, através do descendente dessa mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Na sequência, no capítulo 4, você vai encontrar Deus, através de Moisés, dizendo que Eva concebeu. E Eva concebe, dando à luz a Caim, que é o primogênito de Adão e Eva.
E Eva vai dizer: concebi pela graça do Senhor. Se você lembrar da maldição que era decorrente do pecado, você vai lembrar que se Adão e Eva pecaram, quebraram a aliança que Deus havia estabelecido, nós já conversamos inclusive sobre essa questão do pacto, eles deveriam morrer. Só que Deus, pela graça maravilhosa, instaurou um novo pacto, estabeleceu um novo pacto, um pacto agora mediado por um mediador perfeito, que é esse que nós estamos falando, Jesus Cristo. Sendo que esse novo pacto da graça, agora era esperado, esse descendente era esperado por Eva. E ela então concebe Caim, né, dá à luz a Caim, e ela naturalmente deve ter imaginado que Caim era exatamente essa pessoa que ela estava aguardando, que pisaria na cabeça da serpente. Na sequência, ela tem o filho Abel, e os dois, portanto, vão sacrificar, vão entregar a adoração a Deus. E vocês lembram, Abel vai adorar a Deus através do sacrifício do novilho, enquanto que Caim através dos frutos da terra. Deus se agrada de Caim, melhor dizendo, desculpe, Deus se agrada de Abel e do sacrifício de Abel, e se desagrada de Caim e do sacrifício de Caim. Então nós já encontramos um padrão ali, em Gênesis 4, de sacrifícios que agradam a Deus. Isso será repetido. Noé fará sacrifícios, Abraão fará sacrifícios, mas em termos de instituição, de um padrão realmente, com uma lei estabelecida, você só vai ter isso por meio de Moisés, depois da saída do povo do Egito, diante do deserto, onde eles agora fazem um tabernáculo, e nesse tabernáculo há um sistema sacerdotal e um sistema de sacrifícios. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que nesse sistema de sacrifícios havia um tabernáculo, onde o sacerdote entrava para aspergir sangue e cinza. E ele saía e aspergia também sobre o povo. Como é que era? Claro que dependia do sacrifício, mas como é que era basicamente os sacrifícios? Havia do lado de fora do tabernáculo um altar, onde ali era imolado o animal, qualquer que fosse ele. Variava dentre os muitos sacrifícios que eram feitos, mas você tinha ali o sacrifício feito pelo sacerdote. Tendo matado o animal, ele tocava, né, pegava o sangue do animal com uma vasilha, e ele tocava fogo naquele animal. E agora, a depender do sacrifício, aquele animal era completamente queimado, ou às vezes uma porção da carne daquele animal era entregue aos sacerdotes. Para, inclusive, aí também às vezes tinha o sacrifício de comunhão, que era feito, inclusive, como se fosse um churrasco. Era quase uma festa onde a carne era distribuída entre os participantes daquele sacrifício. Mas havia o sacrifício mais importante, que era o da expiação, o sacrifício de Yom Kippur, né, do dia da expiação, quando o sumo sacerdote, isso acontecia uma vez por ano, ele imolava o cordeiro, pegava o sangue, queimava o animal e entrava no tabernáculo, e entrava não só no tabernáculo, mas ele entrava na parte mais profunda do tabernáculo, que era aquela parte que era chamada de Santo dos Santos. Essa parte do Santo dos Santos, ela era separada por um véu, né, por uma grande cortina, que nela foi costurada, né, nesse véu, foram costurados querubins. E além dos querubins, havia outros bordados que lembravam, né, que tudo isso apontava para o Éden. Por isso que eu comecei falando do Éden. Vocês vão lembrar que o Éden era um jardim. Então, a cortina, esse véu, tinha um bordado onde lembrava um jardim com querubins. Porque isso estava apontando para quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden e colocou querubins para proteger a entrada do Éden e uma espada flamejante que impedia Adão e Eva de voltar para o Éden. Agora veja, o sumo sacerdote estava fazendo o quê? Ele estava entrando de novo no Éden. Então, o Santo dos Santos era uma representação do Éden. Mas o que significava o Éden?
significava a presença, a comunhão de Deus com o povo. Então o sumo sacerdote entrava nesse tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, e ele então aspergia o sangue que ele havia retirado do animal, agora por cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú, onde você tinha querubins novamente, né? Você vai ver a presença de querubins em toda essa simbologia. E os querubins, então, eles estavam com suas asas apontando para baixo, onde havia o propiciatório. O propiciatório era uma tábua de ouro, era uma espécie de tampa desse baú, que dentro do baú estava o bordão de Arão, que floresceu quando o povo questionou a liderança de Moisés, de Arão. Estava uma porção do maná, né, o maná escondido. Você vai lembrar disso em Apocalipse, quando nas cartas, se vocês lembram que a gente falou sobre isso, havia uma promessa de que aqueles que vencessem, eu não sei exatamente agora qual é a igreja, mas uma das igrejas, aquele que vencesse, iria comer do maná escondido. Onde está o maná escondido? Na arca. E tinha também as tábuas da lei. Então você tinha uma representação da dinâmica entre Deus e o povo de Israel no deserto, indo para Canaã. E agora, esses querubins, eles olhavam para tudo isso, diante da graça de Deus, e ao mesmo tempo olhavam para a infidelidade do povo de Israel. O sangue, ao ser aspergido nesse recipiente, né, nesse baú e, consequentemente, por cima dele, no propiciatório, fazia com que agora os querubins olhassem para o sangue. E os querubins representavam exatamente esse juízo de Deus. Eles vão voltar, os querubins, lá em Apocalipse. Vocês lembram? Nós vamos ver isso, inclusive, na quebra dos selos, que esses querubins vão representar o juízo de Deus. E aqui, portanto, nessa simbologia lá do tabernáculo, você tinha todo esse aparato em que o sumo sacerdote fazia, tudo isso representando basicamente o quê? O juízo de Deus, a desobediência do povo de Israel e a graça de Deus por meio, e o perdão de Deus por meio do sangue derramado do sacrifício. Agora você tem o autor aos Hebreus falando que o próprio Jesus, como sumo sacerdote, entrou num santuário, num tabernáculo, que é perfeito. Ele fala que esse tabernáculo não é um tabernáculo feito por mãos humanas, mas é um santuário dos céus. E ele entra nesse santuário e ele fez, de uma vez por todas, eterna redenção. Vamos voltar agora para Israel. O sumo sacerdote fazia essa entrada, né, uma vez por ano. Por que ele fazia isso? Porque o povo continuava pecando e precisava dos sacrifícios continuamente. Então, havia sacrifícios todos os dias no templo, no tabernáculo, depois, né, no templo, quando Salomão construiu. Sempre havia sacrifícios, fumaça sempre estava presente. Você passava pelo tabernáculo, você passava pelo templo, você sempre via lá o cheiro de carne sendo queimada, de animais sendo mortos. Isso era uma constante dentro do culto, da liturgia, da cultura de Israel. Então, isso é uma coisa importante para a gente até lembrar da mentalidade, né, do povo de Israel. Eles estavam sempre vendo um animal sendo morto no lugar deles. Agora, o autor dos Hebreus está dizendo o seguinte, que essa redenção aconteceu de uma vez por todas, não precisando mais ser repetida, que é exatamente o que a confissão está falando. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez e satisfez plenamente a justiça do Pai. Vamos voltar só a uma questão da plena ou da perfeita obediência. Acho que isso fica mais claro no outro texto. Veja aí, Hebreus 10, 14.
Vamos ver do 11 primeiro, para pegar o contexto. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então veja, aqui observe a dinâmica diferenciada. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, fazia sacrifícios todo o tempo, não só para o povo, mas inclusive para si mesmo. Só que Jesus não fez o sacrifício para si mesmo. Aí está o diferencial. Jesus, ao entregar-se para a morte, não morreu por causa dos seus pecados. Então é a primeira vez e a única da história que alguém está morrendo sem pecado. Porque, tendo alcançado perfeita obediência, quer dizer, isso foi uma coisa que nós falamos na semana passada, tendo cumprido a lei perfeitamente e portanto sendo chamado de o justo, o Senhor Jesus, ao morrer, não morre para si mesmo. Por quê? Aí a questão é muito simples. O salário do pecado é a morte. Pode alguém morrer sem pecado? Não. Porque se o salário do pecado é a morte, para que houvesse morte, era necessário que houvesse pecado. Mas Jesus morreu. Como é que um inocente, sem pecado, pode ter morrido? Porque ele não morreu por causa de si mesmo. Os pecados pelos quais ele estava morrendo não eram os dele. Aí a gente entra numa doutrina fundamental, que é a morte substitutiva de Jesus. Daí a segunda parte do que vemos. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Quer dizer, aqueles por quem ele morreu, ele adquiriu perfeita redenção, eficaz redenção. Porque ele estava morrendo no lugar deles, como se eles estivessem morrendo naquele momento, por causa dos seus pecados. Ele levou sobre si os pecados daqueles por quem ele estava morrendo. Daí o sacrifício ser tão perfeito. Daí o sacrifício ser feito de uma única vez. A seção número 5, além de nos mostrar com clareza a dimensão, o poder, a capacidade da morte do Senhor Jesus Cristo, o quanto, inclusive a perenidade, uma redenção eterna ao próprio Pai, nos mostra também que nenhum sacrifício mais é necessário. E aí entra num contraste, por exemplo, com a doutrina da missa católica romana. Não sei quantos foram católicos, mas a missa, qual é o ponto alto, qual é o auge da missa católica? A Eucaristia. É o momento quando o sacerdote, diante do altar, é por isso que eles chamam de altar e eles chamam de sacerdote. Isso, inclusive, é uma linguagem que foi retomada pelos pentecostais, mas que está errada. Isso aqui não é um altar, tá, gente? Altar é um lugar de... Lembra no templo? O altar servia para quê? Para fazer o quê? Sacrifício. Não existem mais sacrifícios. Então isso aqui não pode ser um altar. Isso aqui é o quê? É um palco. Simples, é um palco. E isso aqui é um púlpito. Um púlpito porque está sendo usado para a proclamação da palavra. Não tem altar aqui, porque não tem sacrifício. O sacrifício já foi feito. Nós não somos levados para isso, porque o sacrifício já foi feito no nosso lugar. Já está cumprido, é perfeito. No caso, aí voltando para a missa, você tem a mesa da Eucaristia, que é chamada de altar.
E nessa mesa da Eucaristia você tem um momento em que o sacerdote católico, ele levanta a hóstia e ele diz: isto é o meu corpo. Na tradição católica, quando o sacerdote diz isso, aquela hóstia, ela torna-se corpo de Cristo. E o que ele faz com a hóstia? Vocês lembram? Ele parte a hóstia. Então o que está acontecendo ali? É um sacrifício. Os teólogos aqui de Westminster estão se contrapondo à teologia católica, mostrando que não há mais sacrifício, que não há mais o que partir do corpo de Cristo. O corpo de Cristo já foi partido por nós. É por isso que nós, quando temos o momento da ceia do Senhor, da Eucaristia, na visão reformada, nós estamos fazendo ali uma obra de memória do Evangelho. Mas nós não estamos partindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo já foi partido por nós. O sangue de Cristo já foi derramado por nós. O que fazemos, portanto, é memória. É o que ele diz: fazer isto em memória de mim. Ao lembrarmos disso, também somos edificados pela própria pessoa de Jesus Cristo. Mas isso é um assunto que vamos tratar mais à frente, quando formos falar da ceia do Senhor. O ponto que eu quero destacar para vocês é exatamente aqui duas coisas. Primeiro, a convicção que devemos ter a respeito do sacrifício e da obra de Cristo como perfeita, não repetível, não podendo ser acrescentada nada, nenhum tipo de obra, porque ele fez isso de maneira perfeita, mas também um contraste entre a reunião, em termos de culto, de adoração ao Senhor, daqueles que se reúnem dentro de uma tradição bíblica reformada e daqueles que se reúnem dentro da tradição católica. É por isso, queridos, que se um dia você chegar para mim, me ligar, mandar uma mensagem e dizer assim: pastor, eu vou participar de um casamento na igreja católica, eu vou ser testemunha, ou como eles chamam, padrinho. Ou então vou dizer: não, eu vou participar de um batismo e eu vou ser padrinho do batismo. Você vai me ouvir dizendo que se isso é pecado, que você não pode participar disso. Por quê? Porque você vai estar participando de um sacrilégio. Você estará participando de uma celebração pagã que diz que naquele momento que o corpo de Cristo é partido, ele está sendo sacrificado de novo. Que é exatamente o que a carta aos Hebreus, especialmente, por exemplo, o capítulo 6, fala contra. Que nós não podemos voltar na expectativa como se Cristo tivesse que ser morto de novo em nosso lugar. E, portanto, participar de uma missa ativamente é, sim, pecado. Eu sei que numa cultura como a nossa, onde nós temos tantas pessoas que nós conhecemos, que fazemos amizades e que a gente tem carinho, você diz assim: mas pastor, fica difícil assim. Aí eu lembro a você que isso não era fácil também no período neotestamentário, não. Ou vocês acham que os cristãos lá da igreja de Corinto não tinham amigos que participavam dos cultos à idolatria, aos deuses, e não eram convidados para participar pela amizade? Ou vocês não acreditam nisso? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Espero que vocês acreditem. Então percebam que isso não é uma coisa só nossa, mas é assim que sempre foi crido. Porque toda a adoração ilegítima é contrária, é pecado diante de Deus. E nós não podemos participar disso. Vamos ler mais alguns textos que tratam sobre essa questão da justiça sendo satisfeita de forma plena. Romanos capítulo 3. Verso 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao 26. Diz assim:
Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, observe que o texto está falando da mesma temática que nós acabamos de apresentar. Há algumas questões aqui que eu não vou tratar agora, com respeito, por exemplo, ao conceito de justificação, porque há um capítulo da Confissão de Fé sobre justificação, eu não quero adiantar tanto assim, mas o assunto é justificação aqui, e o ponto é vermos a obra de Cristo diante dos pecadores como uma satisfação da justiça de Deus. Talvez uma coisa que pode ajudar a gente é pensar naquela na resposta que geralmente se faz, ou na expressão que geralmente a gente usa, que Jesus é o Salvador, ou Jesus salva. Né? Você já pode ter visto isso, inclusive adesivo, só Jesus salva. Aí, talvez, para uma pessoa que não tem nenhum acesso às Escrituras, que nunca leu nada, ao ler isso, ela pode perguntar, mas salva do quê? Essa é a pergunta. Jesus salva, certo, mas do quê? Do que ele está salvando? Em geral, a resposta que a gente aprende de maneira mais superficial é: Jesus nos salva do pecado. Mas isso não está completamente certo. Observe que o ponto aqui não é o pecado somente, mas a consequência do pecado, que é a ira justa de Deus, a justiça de Deus. Então, quando a gente fala do sacrifício de Jesus, nós estamos falando muito mais sobre Deus Pai, como aquele que nos está olhando justamente por causa do nosso pecado com ira, porque nós estamos diante dele em rebeldia, e o sacrifício dele como aquele que apazigua, que traz paz, que traz reconciliação diante da nossa injustiça, mas pela justiça dele, para que nós sejamos chamados de justos. Veja o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Propiciação lembra o que, gente? Propiciatório. Então a gente volta de novo para aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O que era o propiciatório? A tábua de ouro, onde o sangue era derramado. Então agora nós vemos a obra de Jesus Cristo como perfeita propiciação. E portanto, assim, o sangue de Cristo não só nos perdoa do pecado, mas apazigua-nos diante de Deus, diante do Pai, nos tornando agora justos diante de Deus. Perceba como é um pouco mais complexo do que apenas dizer Jesus nos salvou do pecado. É mais do que isso. Até porque há um equívoco, e aí é errado mesmo, aí não é nem uma questão de superficialidade, é errado, que algumas pessoas pensam que quando Jesus Cristo morreu na cruz, é como se ele estivesse de alguma forma pagando uma dívida que nós tínhamos com o diabo. Então, quando Jesus estava na cruz, ele derramou o seu sangue para que, pelo sangue dele, nós pudéssemos ter perdão, redenção, diante da dívida que tínhamos com o pecado, ou melhor dizendo, com o diabo, por causa do nosso pecado. Isso está errado. Isso não é nem superficialidade, está errado. A cruz de Cristo não tem a ver exatamente com o diabo. Tem a ver com a nossa dívida diante de Deus. Porque a lei é de Deus. A gente falou isso na semana passada. Então,
a lei que nós quebramos não foi a lei de Satanás. Foi a lei de Deus. É por isso que quando ele foi levado à cruz, ele mesmo, né, sendo levado à cruz e tendo se colocado para ser levado à cruz, derramando o seu sangue, a dívida que pesava contra nós era uma dívida contra, ou melhor, era uma dívida a respeito de Deus. Nós não fomos libertos das mãos simplesmente de Satanás. Nós estávamos nas mãos de Satanás porque fomos entregues às mãos de Satanás por causa dos nossos pecados. Mas o que nos mantinha aprisionados era a nossa injustiça e a nossa dívida diante do Deus. É por isso que a primeira carta de João, fala que aqueles que têm a Jesus Cristo, o maligno não lhes toca. Por quê? Porque uma vez tendo apaziguado, uma vez estando em paz com Deus, uma vez estando justificados, não temos como ter o diabo ainda com poder ao nosso respeito. Não faz sentido. Porque aquilo que nos tornava passíveis de entregues ao maligno foi perdido, né? Foi destruído, que foi exatamente o que era exatamente a nossa dívida com Jesus, ou melhor dizendo, com Deus, a Trindade em especial, Deus o Pai e Jesus sendo aí o nosso perdoador. Isso, é claro, é feito não apenas de maneira temporária, mas eterna. Evangelho de João, capítulo 17, verso 2. Fala, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então observe que essa salvação, essa obra, exatamente por ter sido feita de uma vez só, e ela ter sido uma obra perfeita, ela é impossível de ser, de uma forma assim, perdida. Como se a redenção de Cristo pudesse, de alguma forma, ser algo temporário. Não, é eterno. A salvação é eterna. Porque o sangue de Cristo nos liberta da ira justa de Deus de forma eterna para a glória de Deus Pai. Deixa eu só ver uma pergunta aqui que foi feita. Participar da missa de sétimo dia pensando em consolar os que sofrem, mesmo não participando da Eucaristia, é pecado? Então, boa pergunta. Eu acho que aí nesse caso, como não participando, né, desse momento, apenas ali como, vamos dizer assim, como alguém que está apenas assistindo aquele momento, talvez a gente possa considerar que não seja alguma coisa, então, não seja um pecado, né? Mas nós possamos ali participar daquele momento apenas em termos de consolo, que seria o grande ponto, né? Não entendi a relação entre Eucaristia e casamento, visto que o casamento não é um momento que se celebra a Eucaristia. É sim. Na missa católica, faz parte melhor dizendo, no casamento católico, faz parte da liturgia a Eucaristia. Não sei quantos já participaram de algum casamento, mas isso faz parte porque é um sacramento. E, portanto, é missa também. Então, participa-se também de uma missa da mesma forma, né? A mesma ideia. Então, você tem tudo isso junto também. As próximas perguntas eu respondo daqui a pouco. Vamos para a sessão número 6.
Ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, veja agora que os teólogos de Westminster estão respondendo aquela pergunta que talvez, naturalmente, alguém faria a partir da leitura do texto de Hebreus, do texto de Romanos. Ok, eu entendo a redenção para aqueles que vivem após a vinda de Jesus Cristo. Mas como eram salvos aqueles antes disso? Como alguém poderia encontrar redenção antes da vinda e encarnação de Jesus Cristo? Então, o que eles estão dizendo aqui, que é exatamente o que as Escrituras falam, é que a redenção foi cumprida, né, completamente após a encarnação de Cristo. Mas todas as promessas, todas os tipos, né, todas as profecias e todos os sacrifícios apontavam para essa obra redentora de Cristo. E a partir do momento que os crentes de Israel criam nessas promessas e participavam desses momentos, eles estavam recebendo a redenção em Cristo antes mesmo de Cristo tê-la cumprido no tempo e no espaço. Lembrando aquilo que Apocalipse fala. Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 13, 8, que fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque em termos de plano redentivo, em termos de pacto da redenção na Trindade, o cordeiro que foi morto nos planos de Deus sempre. Mas é claro que isso se cumpriu na história, num momento histórico, no tempo e no espaço, há cerca, né, de 2000 anos, né, em torno aí de 2000 anos atrás. Mas antes, né, disso, todos eles eram redimidos por meio, mediados pela fé na promessa daquilo que aquelas coisas apontavam, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Então você tem isso, por exemplo, em Gálatas 4, a gente já até leu esse texto, acho que leu na semana passada, Gálatas 4, versículo 4 ao 5. Veja comigo aí. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, aqueles que estavam sob a lei. Então o texto de Gálatas aponta exatamente para essa obra de Cristo, àqueles que estavam sob a lei. Lembrando que a lei aponta para a obediência do próprio Senhor Jesus Cristo, aponta, portanto, para a redenção em Cristo Jesus também. Veja Hebreus capítulo 10, verso 1 ao 10. Enquanto você abre, eu vou responder a pergunta que foi feita aqui, referente de novo, a questão da Eucaristia. Fui católico não praticante e sei que vários de seus ritos criados após Cristo resultaram na Reforma Protestante. Lembro que o padre dizia, fazer isso em memória de mim. Não seria um memorial na Eucaristia? Também, porque ele está citando o texto bíblico, né? Ele está dizendo que Jesus falou em memória de mim. Só que na doutrina católica, a Eucaristia não é apenas um memorial, nem na doutrina reformada, mas em especial na doutrina católica, acredita-se que ali é um sacrifício real, porque o corpo de Cristo está sendo partido ali, naquele momento, naquele instante, pelo sacerdote. Então não é só um memorial, não. Mas a gente vai falar sobre a Eucaristia mais para frente, tá, gente? Isso aqui é só uma degustação. Hebreus 10, versículo 1 ao 10.
Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Perceba aí o problema. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? É a pergunta retórica ao autor dos Hebreus. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, observe que o autor dos Hebreus está falando da problemática, da incompletitude da obra da lei e dos sacrifícios do passado, mas ao mesmo tempo mostrando que tudo isso apontava, porque eram como, ele diz assim, uma imagem, uma sombra, ele diz isso era apenas uma sombra dos bem-vindouros, e não era uma imagem real das coisas, dando a ideia de que era uma imagem incompleta, ainda não perfeita daquilo que haveria de ser, referindo-se, obviamente, ao sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, no final das contas, o que nós temos é que os sacrifícios do Antigo Testamento, toda a estrutura do tabernáculo, do sacerdócio levítico, toda a estrutura das legislações civis de Israel, tudo isso apontava para a obra de Cristo em termos de cumprimento, ele cumpriu isso, e também para a obra sacrificial de Jesus Cristo em termos de que ele realmente fez aquilo que aquilo não podia fazer, né? Aquilo do passado não podia fazer. Ele cumpriu perfeitamente ao derramar o seu sangue, porque sangue de bodes, ovelhas, não pode perdoar pecados, mas o sangue do Cordeiro de Deus, sim, perdoa de maneira perfeita, de uma vez por todas. Ele diz, entregou o seu corpo de uma vez por todas. É nesse sentido que nós cremos que o povo de Israel do Antigo Testamento, assim como nós, foi salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. A diferença é, eles foram salvos por meio da fé na promessa, e nós somos salvos por meio da fé no cumprimento. Mas seja a promessa, seja o cumprimento, tudo isso está em Cristo. Então, seja o povo de Israel, seja nós, Israel espiritual, pós-encarnação de Cristo, fomos salvos todos por meio dessa obra sacerdotal, essa obra perfeita de Cristo Jesus. Não há, portanto, nenhum espaço para a crença de que o povo de Israel teria sido salvo pela obediência da lei, como alguns lugares se fala. Isso é um equívoco, até porque ninguém pode cumprir a lei. Vimos isso na semana passada. Então, queridos, essa obra de Cristo refere-se a todo o povo de Deus, todos os eleitos de Deus, desde Gênesis 3,15, que é como citado, né? Aqui está citado na confissão, desde a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, até para sempre, como ele mesmo disse, ele como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz a Apocalipse. Ok? Vamos prosseguir. Vamos agora para as duas últimas sessões do capítulo 8. A sessão número 7, deixa eu preparar vocês. É a sessão mais complexa do capítulo 8, tá? Ela é complexa
porque ela trata de um assunto, vamos dizer assim, pormenorizado a respeito da natureza de Jesus. Eu vou falar sobre isso, mas é claro, nós não temos aqui a obrigação de exaurir, né, de chegar à exaustão de toda a temática. Vamos lá para a seção 7. Diz assim: Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Até para entender o que está escrito, tá difícil, né? Vocês podem ver que a própria estrutura da sessão é meio estranha. Isso é admitido por vários comentaristas, que é realmente uma daquelas sessões mais chatinhas de entender. Mas o que o texto está falando, basicamente? Nós já vimos isso nos nossos encontros anteriores, que o Senhor Jesus, ele é uma pessoa. Uma só pessoa, mas duas naturezas distintas, mas perfeitamente unidas. A natureza divina, portanto eterna, portanto onipresente, onisciente, onipotente, com todos os atributos e toda a glória de Deus, e a natureza humana, com todas as limitações da natureza nossa humana, exceto o pecado. Então, esse é Jesus. Porém, é verdade que nós encontramos na Escritura alguns textos que parecem atribuir a uma natureza aquilo que seria próprio de outra natureza. O que os autores aqui da confissão estão se preocupando é para que nós não tomemos um cuidado na hora que vamos falar sobre a ação, a obra de Jesus Cristo, para que nós não caiamos em engano. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregou sua vida e morreu. Pergunta: Jesus é Deus? Sim. Jesus morreu? Sim. Pergunta: Deus pode morrer? Então o que aconteceu ali? A morte da pessoa de Cristo se deu pela natureza humana e não pela natureza divina. Porém, veja comigo aqui Atos capítulo 20. É um texto que eu expus há algumas semanas atrás. Atos capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Lembrando, isso aqui é o apóstolo Paulo falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Vocês lembram, eu preguei esse texto há pouquíssimo tempo. Então ele está falando da igreja de Deus. De Deus. Aí ele fala, a qual ele quem? Deus, né? Comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Não, porque Deus não tem corpo. Percebe o que está acontecendo aqui? Está falando da natureza divina de Jesus Cristo, como Deus, mas um atributo da natureza humana. Então, os teólogos de Westminster, percebam a sofisticação do documento de Westminster. É por isso, queridos, que nós estamos lidando aqui com um documento que tem um valor muito grande, que não pode ser desprezado. Nós estamos falando aqui de anos e anos de pessoas muito sérias, regadas à oração, regadas a estudo da palavra, na língua original, com pessoas da maior capacidade teológica, para apresentar um documento daquilo que nós cremos.
E eles, com todo cuidado, eles poderiam ter o quê? Fugido dessa história, não poderiam? Eles falaram tudo. Não poderia ter escapado disso aí. Mas, para que não ficasse brecha a respeito da própria interpretação textual, eles dizem, olha, tem horas que a Escritura fala de uma natureza, de um atributo de uma natureza, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que deve ser esperado a respeito de outra natureza. Veja o Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ao falar o Filho do Homem, essa expressão está dizendo o quê? Que Jesus é o quê? Filho de quem? De Deus. É curioso isso. Essa expressão que você tem no Antigo Testamento, você tem, ela está recorrente no Antigo Testamento, refere-se à divindade de Jesus. Porque é exatamente o que João está dizendo aqui. Aquele que subiu, para não me perder a ordem, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Então ele está fazendo aqui o processo inverso. Quem que desceu de lá, na hora da encarnação? Foi Deus, a segunda pessoa da Trindade, que ele chamou aqui de Filho do Homem. É curioso isso. Então, esses dois textos que são usados na confissão, para apresentar exatamente a ideia da pessoa de Jesus, na sua dupla natureza, divindade, ou divina e humana, que não se confundem e que não se comunicam em atributos, quer dizer, a natureza humana não vira divina, nem a natureza divina vira humana. Em alguns textos bíblicos, tem um apontamento como se esses atributos estivessem referindo-se a essas naturezas. Isso é um cuidado que a confissão tem para mostrar, para preservar toda a pessoa e toda a obra de Jesus Cristo. Se ficou muito confuso, vocês perguntam daqui a pouco, anota aí para a gente poder caminhar. Mas eu disse que não seria fácil, eu já tinha preparado vocês, mas é isso. Jesus, Deus e homem, uma só pessoa, eternamente assim, ele continua hoje sendo Deus e homem, e nós temos alguns textos que apontam para essa questão da natureza divina, natureza humana, como se estivesse falando de uma outra natureza, mas que está se falando, no final das contas, da pessoa de Jesus. Isso talvez não, certamente foi nos dado para que nós sejamos lembrados da unipessoalidade de Jesus Cristo. Para que nós não achemos que por ter duas naturezas, ele seja duas pessoas. E exatamente por ser uma só pessoa, que o texto trata da pessoa dele, referindo-se à natureza dele. Que é o caso aqui do texto, referindo-se à natureza humana, mas apontando para a divina, e no outro caso, referindo-se à natureza humana, mas referindo-se à natureza divina, mas apontando para a natureza humana, a respeito do sangue de Jesus. Última sessão número 8, para a gente terminar nosso estudo de hoje. Cristo, com toda certeza e eficácia, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue, fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Como é costume, na última sessão dos capítulos, há um grande resumo aqui. Então, a sessão de número 8, ela é
um resumo da salvação, um resumo da obra de Cristo. E nós podemos dizer aqui que ela resume muito bem aquilo que Cristo faz para nos salvar. Então, primeiro, nos fala aqui dessa aplicação e comunicação da salvação. Aquilo que Cristo fez na cruz é comunicado, né? É derramado em nós, é aplicado em nós, na nossa própria história. Isso ele faz para todos. Todos quem? Todos aqueles que ele adquiriu. Né? Nós já tratamos sobre essa questão, da questão da eleição, mas vamos voltar para ela em breve, porque há um capítulo específico também para isso. Isto ele consegue fazendo intercessão. Vamos por partes aqui, então vamos lá. Primeiro, o próprio texto nos fala que ele, que aqueles que o Senhor Deus lhes deu, né, que lhe deu, ele consegue e comunica a aplicação para eles perfeita. Né? Você tem isso, por exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 6, verso 37 ao 39. Que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Olha qual é a vontade de quem enviou ele. É Deus. Que eu não perca, ele está falando dele mesmo, né? Eu, Jesus, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aí a gente pode fazer uma pergunta assim: alguém pode se perder de Jesus, tendo ele salvado? A resposta aqui. A vontade do Pai é que ele não perca. Aí nós voltamos para a confissão e diz que isso aconteceu pelo poder, pelo seu onipotente poder e sabedoria. Quer dizer, quem pode ir contra a vontade de Deus? A vontade de Deus é que aqueles para quem Jesus adquiriu, ele jamais os perca. Então aqui está aquilo que nós chamamos de último ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Aqueles para quem o Senhor Jesus Cristo, por quem o Senhor Jesus Cristo fez seu sacrifício perfeito, ele jamais os perderá. Por que não? Porque ele intercede por eles. É o que a confissão está falando e o que a Bíblia também diz. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, falando da exposição do Apocalipse, que a ideia, a imagem de um rei no trono remete a juízo. Por quê? Porque os reis sentavam no trono para julgar casos. E qual é a imagem que Paulo está trazendo aqui? A imagem é de um conselheiro, de alguém que está ao lado, à destra, portanto, aquele que é a mão direita do rei, e que fala para o rei o que ele deve fazer. Essa é a imagem. Não atribua isso de maneira muito literal com respeito à relação pai e filho, tá, gente? Não é que aquilo que o filho diz, o pai tem que obedecer, porque até em termos de submissão foi o contrário, mas é só para a gente entender a imagem que o povo no Novo Testamento entendeu quando Paulo está falando isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus está ao lado de Deus Pai, intercedendo a nosso respeito, Ele que é intercessor perfeito, e por isso, quem os condenará? Porque vem a pergunta, é como um tribunal. O juiz está sentado, que é o rei, e ele está julgando o caso. Aí a pergunta é, quem pode condenar este? A resposta é, ninguém. Por quê? Porque tem um intercessor. Porque tem alguém que tem alguém que interceda. Né?
Só para, não sei se eu já mencionei isso, mas só para vocês lembrarem, mais uma vez nós temos aí um contraste com a doutrina católica romana dos outros mediadores, né, dos outros intercessores. Você lembra, por exemplo, eu sei que é bem lúdico, mas representa bem a doutrina, pelo menos popular, católica romana, do Alta Compadecida, quando o povo que morreu, né, nas mãos lá do cangaceiro, estão no tribunal. Aí você tem Jesus, que está julgando, o diabo, que é o acusador, e aí quando tudo parece perdido, Chicó, né? Chicó faz um versinho. João Grilo, isso, eu sempre confundo uma outra. João Grilo fala um versinho clamando por quem? Por Maria Fernanda Montenegro, que aparece lá para interceder. E aí você tem a preocupação do filho, que ele diz assim: eu não posso fazer nada, porque aquilo que a mãe pede, o filho não pode negar. Né? Isso vai de encontro, claro, o que está nas Escrituras. Várias formas, dentre elas essa. O nosso intercessor é Jesus Cristo, perfeito intercessor. Aquele que se sacrificou por nós, aquele que morreu por nós, é também aquele que intercede por nós. E por isso, quem os condenará? A resposta é: ninguém. Ninguém pode os condenar. Ninguém. Porque não há condenação diante do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo e da intercessão perfeita que Ele continuamente faz por nós, por estar à destra de Deus Pai. E como é que Ele faz isso em termos de aplicação? Lembra que a gente está falando da aplicação dessa obra. Ele faz isso ao revelar, veja aí, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Então, nós lembramos, por exemplo, de Romanos capítulo 10, que fala que a salvação vem pelo ouvir a palavra, que é a ideia da necessidade da missão, da evangelização. Por que nós precisamos evangelizar? Porque esse é o meio pelo qual Deus estabeleceu para revelar a sua salvação aos eleitos. E Ele faz isso, portanto, revelando-se a si mesmo por meio da palavra que Ele mesmo ordenou que fosse escrita para que alcançasse os nossos corações pela obra do Espírito. Que Ele fala assim, persuadindo-os eficazmente pelo Espírito. Então existe a palavra, isso nós vamos tratar mais para frente quando a gente vai falar sobre o chamado. Né, o chamado externo, o chamado interno. Mas aqui ele já está dando uma geral, eu disse para vocês, é um resumão. Então ele faz o quê? Existe a palavra que é pregada e existe o Espírito que persuade. Lembra que eu já falei para vocês em outros momentos que não há argumento que possa persuadir alguém à salvação. Somente o Espírito Santo persuade alguém para a salvação. Por isso a salvação é um ato do Espírito Santo, é um ato do próprio Deus em persuadir nossos corações e nos fazer crer, que é aí que tem um ponto, e persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra. É a ação sobrenatural do Espírito Santo em fazer um morto reviver para que creia e obedeça, que é chamado nas Escrituras de novo nascimento. Veja que ele está falando isso do Espírito Santo, porque Jesus mesmo diz que é o Espírito Santo quem faz isso. Ele falou isso para Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando você vê lá ele dizendo que é necessário nascer de novo, e que Nicodemos fica meio confuso, como assim, como alguém vai voltar para o ventre da mãe, aquela coisa toda, e você tem aí essa ação do Espírito Santo. E tudo isso, portanto, para a vitória, que é o final que tem aqui, né? E pelo poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conforme a sua admirável e inescrutável dispensação. E assim, estou achando até que está incompleto isso aqui. Tem mais uma porção na sessão número 8? Deixa eu ver uma coisa aqui. Termina com dispensação mesmo? Deixa eu ver. Termina com dispensação. É porque eu acho que
a tradução um pouquinho diferente da que eu tinha estudado aqui, ela me levou ao erro. Mas é isso. É isso aqui que está faltando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Curioso isso aqui. Eu não sei exatamente se o problema é de tradução, mas tem uma palavrinha que está faltando aqui que eu não estou achando. Aqui na seção número 8. Mas deixa eu ler aqui numa outra tradução. Eu vou ler de novo a seção número 8. Com toda certeza e eficazmente, Cristo aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Ele intercede por eles e lhes revela na palavra e por meio dela os mistérios da salvação. Ele eficazmente os persuade pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aí vem o ponto que eu não estou achando aqui. Ele vence todos os inimigos deles por meio de sua onipotência. É isso mesmo, está faltando mesmo. É por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então nós temos aqui, no final, a seção número 8, fala da vitória de Cristo. Veja Colossenses capítulo 2, verso 15. Verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Refere-se à lei aqui, né? Ou pelo menos à condenação da lei. E termina. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui entra num ponto muito curioso. É que Jesus venceu os principados e potestades, os inimigos do povo de Deus e os próprios inimigos dele, na cruz. A vitória de Cristo na cruz. Daí, uma canção que acho que vai ser até cantada no Identidade Feminina, que Drica tinha passado, e que, na verdade, se baseia num livro puritano de um teólogo que participou, inclusive, da Assembleia de Westminster, chamado John Owen. Um livro muito famoso dele chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Então, vamos de novo. A morte da morte na morte de Cristo. Porque a morte morreu na cruz de Cristo. Daí a vitória de Jesus não é na ressurreição, mas na cruz. Aí está, por exemplo, o equívoco de uma teologia muito errada, que não tem amparo nas Escrituras, onde você encontra, por exemplo, isso sendo repetido, né, ou reproduzido na música Diante do Trono, chamada... Nem sei o nome da música. É do CD Águas Purificadoras, eu acho. Onde ele fala assim, que como um leão que ruge, o diabo quer... Lembra essa música? Eu sei que muitos de vocês dançaram já essa música. Lá pelas tantas, a música fala o seguinte, que é como se o diabo e os seus demônios estivessem numa festa porque Jesus morreu, dando a ideia que a morte dele foi uma derrota. Mas nós acabamos de ler que na cruz ele venceu. A morte de Jesus não foi uma derrota. A morte de Jesus foi a vitória. É por isso que no Getsemane ele lutou tanto. Porque a batalha que havia de ser lutada, que foi batalhada, ela foi para que ele então entregasse sua vida na cruz. Porque foi na cruz que ele venceu todo o principado e potestade. Então, o diabo e seus anjos, a morte também, foram vencidos na morte de Cristo. E a ressurreição é como que a garantia ou a evidência externa de que aquilo que ele fez realmente é verdade. Mas é que na cruz ele venceu. Portanto, a cruz de Cristo não foi uma derrota. É isso que é o equívoco que muitas vezes é colocado.
Eu ia espirrar, mas não consegui não. Muito bem. Era isso que eu queria expor. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estiveram. Espero que Deus tenha edificado vocês pela palavra e que nós possamos aprender mais e mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Agora leva-nos em paz aos nossos lares. Também nos dá uma semana, um resto de semana em Tua presença, onde nós podemos Te cultuar através do sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, com a nossa vida. E também, Senhor, nos prepara para aquele dia maravilhoso, o dia do Senhor, onde nós haveremos de cultuar a Ti com o Teu povo, com a Tua igreja, no primeiro dia da semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Uma boa noite e até a próxima.